Olá, meus queridos amigos, quero saudá-los. Vamos falar sobre a lição número 5, continuidade da lição, quinta-feira, 29 de abril, já estamos no final do mês, como o tempo corre rápido, né? E por isso que a Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então a gente deve sempre olhar para o tempo com a questão da visão da preparação. Hoje vamos falar sobre a grandeza de um nome abençoado. A lição fala sobre as alianças divinas e nessa semana falando sobre os filhos da promessa, como Abraão, ele pela fé que teve em Deus, ele teve o nome engrandecido, ele teve uma família assim inicialmente pequena, e isso, daí vai a fé, depois se tornou numerosa. Quem diria que de Abraão nasceu Isaac, e de Isaac uma nação gigantesca depois apareceu. Então, mostrando o poder de Deus na direção da sua promessa com respeito à aliança que fizera a Abraão. A grandeza de um nome está muito ligado àquilo que a pessoa faz. Se você fala no nome Albert Einstein, aí você fala, puxa, Albert Einstein, todo mundo conhece, um físico, o maior físico do planeta. No entanto, quando ele era menino, os pais foram chamados para que tirasse o menino da escola, porque o Albertinho não conseguia aprender matemática. Não é uma coisa incrível? E a mãe resolveu ensinar para ele, o pai também, e ele se tornou o maior físico do planeta. Quando você fala em um nome Albert Sabin, puxa, vem à mente um cientista que ele descobriu ali como vencer a poliomielite, a paralisia infantil, dando vida nova a milhares de crianças, milhões de crianças no planeta. Quando se fala em um nome Santos Dumont, você vê que o nome é grandioso também, pelas obras que ele fez. Agora, quando se fala em Abraão, e você percebe que Abraão é um nome simples. Não existe nenhuma obra assim, científica ligada ao nome dele, mas existe a bênção divina ligada ao nome de Abraão. Abraão, falado no Oriente Médio, é um nome muito, muito honrado. Nós aqui não temos essa cultura, mas os nomes são assim, representam muito para as pessoas no Oriente Médio. E o nome Abraão é um nome muito assim glorificado, homenageado por aquilo que ele representou e representa. Tá? Por isso que quando Deus resolveu engrandecer o nome de Abraão, ele o fez de maneira plena, se tornou assim uma bênção, um testemunho das promessas divinas. E o nome, ele assim representa muito para as pessoas. Tá? Uma vez um pastor terminou um culto, e o ancião na porta da igreja disse, pastor, terrível o seu sermão. Por que o senhor não pendura a chuteira? Nunca vi um sermão, pastor, água com açúcar. Pelo amor de Deus, o senhor tem que se aposentar, pastor. Isso já era. O pastor ficou tão triste. Todo mundo saiu, ele ficou sentado lá no banco da igreja, pensando, disse, meu Deus, o que esse homem disse machucou muito meu coração. De repente um menino veio e disse, pastor, o senhor é o melhor pregador que eu já vi na minha vida. Menininho dos seus 8 aninhos. O pastor disse, como é que é, querido? O senhor é o melhor pregador. Eu não consigo brincar de jeito nenhum quando o senhor está pregando. Eu fico vidrado ouvindo o senhor contar suas histórias. Muito bonito. Quando eu crescer, eu quero ser um pregador igual ao senhor. O pastor ficou tão emocionado com isso, disse, meu Deus, eu estou aqui triste. O senhor mandou o menino abençoar o meu coração. E aquele pastor disse, eu vou investir nesse menino. Esse menino tem potencial. O pastor começou a perceber que o menino tinha liderança, iniciativa, e ele começou a direcionar, junto com a esposa dele, o menino foi crescendo na igreja, e eles foram colocando o menino para fazer algumas coisas. Quando ele estava numa certa idade, o pastor colocou o menino para pregar. Ensinou o menino a pregar e colocou o menino para pregar. Foi assim uma surpresa na igreja. Mais tarde o pastor deu um jeito de conseguir uma bolsa, e o menino foi para o colégio de teologia, se tornou depois um dos grandes missionários mundiais, Robert Moffat, que evangelizou metade da Índia, falou de Cristo, né? As pessoas, logicamente, não conseguiram aceitar. A Índia, naquele tempo, naquela época, havia poucas pessoas ainda. Depois ele foi para a África, se tornou um expoente, o nome dele, um nome maravilhoso. Tanto que na África, um dia, uma pessoa procurou um agente do governo, um funcionário público, propondo uma negociata, um trabalho, uma corrupção. Se você fizer isso, você vai ganhar tanto, nós vamos ganhar também. Aquele funcionário público olhou para o homem que o procuraram e disse, olha, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou parente de Robert Moffat, o maior missionário que a África já teve.
Eu não posso manchar o nome desse meu parente. O homem ficou espantado e disse, desculpa, procurei a pessoa errada. E foi-se embora. Veja o que o nome representa, hein? É maravilhoso. E Deus engrandeceu o nome de Abraão, tornando esse nome assim famoso e a sua descendência abençoada. Os filhos da promessa de Abraão, ou seja, que nasceram de Abraão, foram muito abençoados. Abraão, ele trabalhou com o invisível. Deus prometeu coisas para ele mirabolantes, que ele nem poderia acreditar se fosse assim, pelo lado humano. Prometeu a ele um local que estava ocupado já. Ele já era uma pessoa de idade, não tinha condições de guerrear, não tinha exército. Ele prometeu filhos para Abraão, e a esposa de Abraão era estéril. Ou seja, todo mundo sabia que Sara era estéril. Ora, casada há tantos anos, nunca tiveram nenhum filho. Então algum problema estava acontecendo. E Deus disse a Abraão, vou te dar filhos, que vai ser como as estrelas do céu. E Abraão acreditou. Tanto que o livro de Hebreus 11, ele mostra de 8 a 12, como Abraão foi considerado como um dos heróis da fé. Diz assim, o livro de Hebreus capítulo 11, verso 8, ora, a fé é o firme, no verso 1 primeiro, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora no verso 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo em avançada idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido, pelo que também de falando de Abraão, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia do mar. Que coisa linda, que descrição bonita sobre Abraão. O homem que teve, assim, fé no que Deus havia prometido, fidelidade em continuar. Bem verdade que ele, como ser humano, tropeçou algumas vezes, mas não importa. O que importa é a forma como a pessoa levanta e continua na direção certa. Muitos hoje tropeçam e voltam para o lugar de onde saíram. Quantos estavam na igreja, tiveram uma desavença, um atrito com uma pessoa, perderam um parente, perderam os seus negócios e ficaram chateados com Deus, com as pessoas e voltaram para trás, regrediram na fé, estão no mundo hoje. Então o importante é, mesmo se você errar, nós temos que levantar e continuar na direção certa. Nós temos um foco hoje, a volta de Jesus. Somos adventistas, porque aguardamos Jesus voltar. Mesmo que nós tropecemos, temos que manter o foco, olhar para cima, onde nós devemos chegar, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Pergunta número 7 de quinta-feira. Que bênção adicional Deus concedeu a Abraão relativo ao seu nome e o que isto quer dizer? Vamos ao texto de Gênesis 12, verso 2. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Romanos 4, de 1 a 5, Paulo comentando sobre Abraão, disse, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Agora, Paulo falou sobre a fé. Agora, veja Tiago falando sobre a fé sem obras é morta. Ele diz o seguinte, porventura, não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando obedeceu sobre o altar o seu filho Isaque. Vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a sua fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Vê depois, então, que é pelas obras que o homem também é justificado, e não somente pela fé. Então, tanto Paulo como Tiago estavam certos. Tanto as obras como a fé são importantes nesta situação de justificação. A pessoa crê, mas se a pessoa não fizer nada, é porque a pessoa não teve crença suficiente. Abraão creu em Deus, então disse, não, Abraão, agora sai. Ele teve que sair. Abraão, você acredita em mim? Acredito, Senhor. Então você vai ter filhos que você não vai poder nem contar.
Mas, Senhor, a minha mulher é estéril. Acredite, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. E Sara ficou grávida. E Abraão cuidou do filho. E depois Deus disse: Abraão, você crê em mim? Acredito, Senhor, claro. Então pega o teu filho e sacrifica lá em cima do monte. Abraão disse: Isaac, vamos lá, vamos para o sacrifício. Está vendo? A fé, ela tem que estar acompanhada das obras. Por isso que Tiago diz: a fé sem obras é morta. Então, para a pergunta, que bênção adicional Deus deu para Abraão relacionado com o seu nome e por quê? A resposta é: Deus resolveu engrandecer o nome de Abraão, não para a vaidade pessoal do patriarca, mas para mostrar o que Deus pode fazer com uma pessoa abençoada e que tem fé nele. Por isso Deus resolveu engrandecer o nome de Abraão. O engrandecimento de um nome significa tornar a pessoa, colocar a pessoa em evidência. Hoje, em nossa linguagem, é tornar a pessoa famosa. Isso é engrandecer o nome. Quando a televisão fala muito de uma pessoa e mostra seus adjetivos, suas obras, está engrandecendo o nome dessa pessoa. E Deus fez isso com Abraão. Não porque Abraão tivesse méritos pessoais, mas porque Abraão demonstrou uma fé incondicional em Deus. Abraão fez isso sem questionar o fato de que a promessa dizia respeito a ele e toda a tua descendência. Deus disse para Jonas: você crê no meu poder? Claro que creio, Senhor. Então vai até Nínive e prega para eles. E Jonas deu no pé. Então que fé é essa que Jonas possuía? Depois de que Jonas foi engolido pelo peixe, teve a tempestade, Jonas orou no ventre do peixe. E Deus então pediu para o peixe colocar Jonas na praia. E Jonas saiu do ventre do peixe. E ali a sua oração, 3 dias no ventre do peixe, foi uma oração de contrição e de fé. Mas então ele saiu do ventre do peixe, ele foi pregar, ele pregou, ele viu o arrependimento do povo, mas ele não tinha fé suficiente no perdão divino. Porque quando ele viu que Deus havia perdoado o povo, ele ficou chateado. Olha que altos e baixos Jonas possuía. Ser humano. Depois ele se conformou, ele aceitou a vontade divina. Deus engrandeceu o nome de Jonas também. Jonas é lembrado hoje como o profeta do Apocalipse, né? Que, veja, pregou o Apocalipse em Nínive, mas ele esperava a destruição e Deus deu a bênção, o perdão para aquele povo. Deus disse para Abraão: vou engrandecer o teu nome, não porque Abraão merecesse, mas porque Abraão acreditou em Deus. Quem merecia toda a honra e toda a glória sempre foi o que merece, é o Senhor nosso Deus. Por isso Abraão não questionou nem a sua saída e nem questionou a questão da geração de filhos. Tá? Pergunta 8, quando lemos sobre a Torre de Babel e sobre Abraão, qual a diferença entre esses dois fatos e entre o engrandecimento do nome? Lembra-se da Torre de Babel? Depois do dilúvio, o povo se reuniu, os seres humanos se reuniram e confabularam entre si e resolveram fazer uma torre. Tinha uma finalidade essa torre. Gênesis 11, verso 4 diz assim: disseram mais as pessoas entre si: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Então a intenção da Torre de Babel era engrandecer o nome dos construtores. Gênesis 12, verso 2, falando sobre Abraão, diz assim: e de ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, sê tu uma bênção. Então, nesses dois episódios, Torre de Babel e Abraão, qual a diferença do engrandecimento do nome? Resposta: na Torre de Babel, eles queriam ter um nome engrandecido para afrontar a Deus. Era puro orgulho humano de conquista. O orgulho de conquista. No caso de Abraão, Deus é que engrandeceria o nome do patriarca por causa da aliança feita com ele. Na Torre de Babel, os homens que disseram: façamos, engrandeçamos o nosso nome. No caso de Abraão, é Deus que disse: eu vou engrandecer o teu nome. Em um havia orgulho e no outro havia a humildade. Quando Deus engrandeceu Abraão, ele ficou numa vitrine para homens e anjos. E isto é muito importante de nós conhecermos. Quando você se torna engrandecido por Deus, você fica numa vitrine. Veja uma pessoa que de repente era simples e de repente a pessoa começa a pregar e todo mundo começa a gostar e começa a convidar, a pessoa começa a ficar numa vitrine.
começa a ficar num pedestal. Então, tem que ter humildade para não deixar o orgulho subir a cabeça. Muito importante isso. Deus engrandeceu o nome de Lúcifer. E o que é que ele fez? Ele se orgulhou da grandeza que ele possuía. E ele queria mais. Serei semelhante ao Altíssimo. Vou colocar o meu trono acima das nuvens. É importante nós termos essa ideia de que a humildade, ela caminha junto com o engrandecimento que Deus nos concede. E nessa lição possamos ter aprendido isso. Deus quer engrandecer o seu nome também. Deus não quer ver você um derrotado. Deus fez você para ser cabeça e não cauda. Mas, fora isso, Deus quer que nós sejamos todos humildes, reconhecendo que o seu poder comanda a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição mostrando que o Senhor engrandeceu o nome de Abraão. Pai amado, nós precisamos desse poder em nossa vida, mas precisamos também da humildade, que possamos ter humildade para reconhecer o teu poder nos ajudando. E que toda a glória seja dada ao teu santo nome. Tire de nós o orgulho e nos dê, Senhor, a humildade. Que esse dia seja uma bênção para todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, fica com Deus e até amanhã, quando faremos o resumo da lição. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe nas redes sociais, está no Facebook também e nosso canal no YouTube. Que o Senhor te abençoe. Amém.